pela vibração. Obrigada, João, pelo convite. A gente já é parceiro há algum tempo e é sempre um prazer eu vir aqui, né? Eu sou médica veterinária, eu sou professora universitária nas disciplinas de bem-estar animal e de medicina veterinária do coletivo, então eu venho trabalhando com o coletivo há algum tempo, né? A parte de acumulação de animais, eu faço perícia, então eu faço perícia em maus tratos aos animais, perícia em canis, perícia em políticas públicas, em acumulação de animais. E faço parte de um núcleo de medicina veterinária e espiritualidade da Associação Médica Espírita, é o NUVET, da AME São Paulo, também tem o NUVET da AME Brasil, e foi mais ou menos a partir disso que a gente se conheceu, né, João? Já Uhum. conhecia antes, né? Sabe que eu lembrei quando a Eliana agora falou de Francisco de Assis, o próximo Congresso Mundial Espírita será em Assis, né? Foi agora em Montevidéu, e em 2028 ele vai ser em Assis, na terra de Francisco. Então vamos lá, minha função hoje é falar da espiritualidade na relação com os outros animais. Já faço uma provocação aqui, tá, gente? Quando eu falo outros animais, é porque nós também somos animais. E quando a gente fala assim, seres humanos e animais, a gente já está pondo um distanciamento entre todos nós, né? Então já é uma forma da gente, da nossa fala, de mostrar um distanciamento. Mas todos nós seres humanos e os outros animais, estamos no mesmo reino, no reino animal, tá? No reino animalia, né? Enfim, deixa eu pôr uma luz aqui para dar uma iluminadinha de frente, acho que melhora. Então vamos lá. Eu vou usar o conceito, gente, espiritualidade. Ih, não está mudando, João. Não, não, pera um pouquinho. Ah, eu vou usar o conceito espiritualidade no sentido de William James, que é um filósofo inglês, que ele falou de uma convivência mais harmônica entre todos os seres, né? E também citando os conceitos, né? Tendo como pano de fundo os conceitos de Fritjof Capra, que é um físico que fala, ele nesse livro, pertencendo ao universo, que está a capa aqui do livro, ele fala que nós todos habitamos o mesmo planeta, né? Que nós não somos donos do mundo, apenas pertencemos a ele. Então, eu vou usar o conceito de espiritualidade nesse sentido. Como tem sido a relação de nós, seres humanos, com os outros animais ao longo do tempo? No processo de domesticação dos animais, vivemos. Foi um processo que teve ganhos de ambas as partes, né? Nós protegemos, nós cuidamos deles, nós o abrigamos, nós não deixamos eles serem predados, ofertamos alimento, enfim. Mas a gente também sempre explorou esses animais. O porquinho estava lá no fundo de casa, a galinha, expressando comportamento natural, mas a gente uma hora pegava, usava os ovos da galinha. Chegava uma hora que a gente ia lá e comia a galinha, né? Ou comia o porquinho. Com a mas eles estavam naquele momento numa forma muito natural de viver, né? Do viver deles. Com a Revolução Industrial, foi um advento maravilhoso, a gente só está podendo ter essa aula assim, online, celular e tudo mais, por causa da Revolução Industrial, né, gente? Só que os sistemas de produção se alteraram. Aquilo que a gente. Se eu tivesse que transportar uma galinha, um grupo de galinhas, 10 galinhas, um ferreiro fazia uma gaiola para mim. Com a Revolução Industrial, tudo foi começando a ser feito às dezenas, às centenas, aos milhares, enfim, aos milhões, tá? E o que que foi acontecendo? A gente foi colocando os animais longe da gente. Se antes a gente tinha os animais que a gente explorava e convivia no fundo do nosso quintal, isso começou a ficar longe da gente. Então, eu vou dar o exemplo aqui, na avicultura de postura, né, que a gente aprende na faculdade, né, as galinhas poedeiras, né, João, que botam ovos. Esse aqui é o sistema chamado convencional.
De maneira geral, se a gente vai no mercado e compra um ovo de galinha, é desse sistema aqui. Vamos ver as características dele. Então, qual é a característica dele? Ele, ao invés da galinha estar lá ciscando, tomando banho de sol, de areia, ela está numa gaiola. Coloca-se tanta galinha na gaiola que ela só consegue ficar paradinha e sentar e levantar. Tá? Ela não consegue nem girar em torno de si mesmo. Olha quantas fileiras de gaiola tem aqui, ó, nesse galpão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis fileiras, né? A gente altera o fotoperíodo do galpão, deixa mais tempo, a luz acesa para elas comerem mais e botarem mais ovos. Esse sistema, como elas ficam muito presas, elas não conseguem nem se mexer, elas se bicam, então a gente chanfra o bico, dá para ver aqui, ó, cortando o bico da galinha, quando ela é pequena. Por quê? Para que se uma bicar a outra, elas se machucam menos. E outra coisa, aqui ela tem que comer, com esse bico assim, ela tem que comer como se fosse de bocado, de colherada. E na naturalidade, ela escolheria o que comer. Mas por que que o produtor rural não quer que ela escolha o que comer? Vai que ela resolva deixar 10, 20, 30% de uma parte da ração no coxo. Isso não é interessante para o produtor rural. Então, com o bico cortado assim, né? Ela tem que comer de colherada. Os animais também, gente, eles foram industrialmente criados para ir para os biotérios. Para quê? Para ter, e foram desenvolvidos vários tipos, né, de camundongos geneticamente modificados para poderem ser utilizados nas mais diferentes pesquisas. Tá? Por que isso, por exemplo, que os animais também foram para pesquisa? Vou passar isso bem rapidinho. Mas quando a gente pensa na linha do tempo da pesquisa com os seres humanos, né, a gente vai lembrar que lá na Segunda Guerra Mundial teve as pesquisas nos campos de concentração. E depois teve um julgamento, que foi o Tribunal de Nuremberg, que julgou os médicos nazistas. Esse tribunal, ao final do tribunal, eles formaram um código mínimo que eles entenderam, não teve só o julgamento, eles estabeleceram um código de procedimentos, né? De que para ter pesquisa com o ser humano teria que ser seguido esse código, que é chamado de Código de Nuremberg. Então, eu não pus aqui, mas do Tribunal de Nuremberg surgiu o Código de Nuremberg. Olha o artigo 3, o que, que ele fala aqui. O experimento deve ser baseado em resultados em experimentação em animais. Então, ele fala, ó, antes de testar nas pessoas, teste nos animais, né? E ao longo do tempo eles foram repetindo isso, né? Olha, é importante que as pesquisas sejam testadas em animais antes. Por quê, gente? Naquele momento era para ter uma proteção em relação aos seres humanos, porque nos experimentos, nos campos de concentração, se fizeram barbaridades com os seres humanos. Bem, na Inglaterra, uma jornalista em defesa dos animais, defensora dos animais, de nome Ruth Harrison, tá? Ela escreveu esse livro aqui, Animal Machines, tá? Esse livro ela escreveu em 1964 e ela conta como é produzido, como os animais vivem lá nas fazendas para a gente ter ovos, leite, carne de porco, carne de vaca, ela conta tudo. Foi um escândalo lá na sociedade inglesa. Isso foi lá em 64. A sociedade inglesa pressionou se eu perguntar aqui, tenho certeza que ninguém sabia que um ovo de galinha, a galinha ficava tão presa como eu mostrei. Alguém tinha essa ideia? Acho que não, né, gente? Então, ela mostrou, foi um Assim, escândalo. aqui Tinha, na Bélgica tem muito essas fábricas de ovos aqui, né? Principalmente tem. onde eu moro. Eu não como, né? Mas existem sim. E é muito triste até para ver, né? E o fedor olha, tem um cheiro insuportável. Você consegue mais ou menos a uns 5 quilômetros ainda sentir o cheiro de tão forte que é, porque é muitas galinhas, são sei lá quantos. É enorme a fábrica.
sabe? Fica preso. É. Muito Então, triste. foi um livro denúncia. A partir disso, então, ela conta no livro, ela põe fotos dos sistemas de produção. Que o governo lá inglês, à semelhança do nosso Ministério da Agricultura, fez? Pegou um comitê de especialistas, juntou vários especialistas, chefiados aqui pelo professor Rogers Brambell, tá? E formou um comitê para avaliar se aquilo que a Ruth Harrison estava dizendo que estava acontecendo no campo era aquilo mesmo. Então, esse comitê de especialistas, no final de 1965, em dezembro, eles fizeram um relatório, eles produziram um relatório. E esse relatório, carinhosamente, é chamado de relatório Brambell. Que eles falam? Olha que eles falam primeiro, olha. A pressão sobre os produtores rurais para produtos com baixo custo. Então, assim, no pós-guerra, que a Europa estava muito pobre, né? O mundo, de maneira geral, estava muito pobre, e tinha uma grande pressão. O que os produtores rurais começaram a fazer? Fazer um adensamento de animais. Então, aquela produção que num passado os animais viviam mais próximos da naturalidade deles, da expressão do comportamento natural, foi se, foi se formando uma indústria de animais no campo, tá? Eles já falam ó, em emoções em 65, ó. Aceita-se que eles podem experimentar raiva, medo, frustração, prazer, né? Só que assim, eles fizeram esse relatório, mas alguém sabia o que era bom para os animais? Para animais, para galinha na fazenda, para o frango que a gente usa para corte, para o porquinho, para a vaca que produz leite, ninguém sabia. Então, o que o governo inglês fez? Ele instituiu verbas para se fazer pesquisa para entender o que era bom para esses animais. O subproduto dessas pesquisas, né, para investigar o que era bom para os animais, gerou uma ciência, que é chamada ciência do bem-estar animal. Então, bem-estar animal na medicina veterinária é uma ciência à semelhança da cirurgia, da oftalmologia, da neurologia, tá, gente? Da dermatologia, é uma ciência. É a ciência do bem-estar animal. Qual é a função dessa ciência? Descobrir o que é bom para os animais do ponto de vista deles, né? Não do nosso ponto de vista. O que essa ciência nos diz? Olha, para um animal estar em bem-estar, ele precisa ser respeitado as características, as necessidades físicas. Ele tem que estar livre de doença, sem parasito, sem ectoparasito, endoparasito, comendo uma comida nutricionalmente balanceada, mas ele também tem que expressar comportamento natural, ele tem que vivenciar a naturalidade dele. E ele tem que estar mentalmente feliz, equilibrado. Quer dizer, normalmente ele não vai estar mentalmente feliz se ele tiver medo, por exemplo, ou ele pode não estar mentalmente equilibrado se ele não puder expressar comportamento natural. Isso é muito fácil a gente perceber, sabia, gente? Quem aqui já viu um cachorro que tem a melhor ração dentro de um apartamento, tem a melhor ração, toma a melhor vacina, não tem endo, não tem ectoparasito, mas fica se lambendo o dia inteiro até se machucar? Quem já viu um cachorro assim? Levanta a mão, João. Então, O mas meu sobrinho, desculpa, é que eu nunca sei onde está a mãozinha. O meu sobrinho, o cachorro dele, precisou fazer um tratamento que ele se mordia até isso. arrancar a pele. Então, Parecia assim, o osso. Mabel, Ele e tinha isso. tenho certeza que fisicamente ele tinha as necessidades dele atendidas, né? Tinha, ele tinha. Então, mas ou ele não, ele tinha problemas na expressão da naturalidade que acabavam ou acabavam interferindo na condição mental dele. Quer dizer, para ter bem-estar, você precisa ter atendida essas três dimensões. Bom, o primeiro conceito muito importante que a ciência do bem-estar
veio nos trazer o conceito da senciência animal. Os, os animais são seres sencientes. Então, eles apresentam complexidade cognitiva, eles têm a capacidade de expressar emoções e sentimentos complexos, tanto positivos quanto negativos. E olha aqui, é muito fácil a gente ver nesse cachorrinho aqui, que está à esquerda do vídeo, né? Sorrindo, com uma expressão de felicidade. E esse aqui à direita tá com uma expressãozinha aí de tristeza, né? Então, a gente. O que a ciência diz ainda? Que eles têm capacidade de sentir luto, empatia, de avaliar situações e tomar decisões. Vamos ver um exemplo bem clássico disso. Tem um experimento bem simples, né? O conceito de ciência, gente, é um conceito que demorou décadas de pesquisa para ele ser formado, tá? Mas um experimento muito simples que a gente pode perceber a capacidade de decisão de um animal é esse aqui, ó. O experimento tá aparecendo um setup professional áudio para vocês? Ah, para mim tá. Não, para mim tava. Bom, ahn, o peixe beta, ele é territorialista. Se você puser dois machos no mesmo aquário, eles vão brigar. O que eles fizeram? Puseram dois machos no mesmo aquário e um terceiro beta para avaliar, para ver a situação. Bom, teve um confronto, um saiu vencedor e outro perdedor. Quando puseram esse terceiro beta aqui junto com o vencedor, esse terceiro peixe beta mostrou-se submisso. E quando se colocou o terceiro peixe beta com quem foi perder o confronto, esse terceiro peixe beta se mostrou dominante. Quer dizer, ele viu um confronto, ele viu uma situação, ele entendeu o que aconteceu e ele escolheu como se comportar frente a quem ganhou e frente a quem perdeu o confronto. Tá. Mas por que? Eu dei o exemplo do peixe beta. Ah, então peixe beta é um ser senciente? É, peixe beta é um ser senciente. Mas por que que é mais fácil eu identificar senciência em animais que a gente tem empatia? Por exemplo, cães, gatos. Então, ó, tá até aqui esse livro aqui. Cadê ele? Devia ter pego, não peguei. Esse livro aqui tá a capa dele do Charles Darwin, ele fala de experimentos que o Darwin escreveu e ele escreveu para vários anatomistas e os anatomistas mandavam as informações para eles. Então ele viu que ao longo do processo de domesticação, os cães, gatos, aqueles animais muito próximos dos seres humanos, eles foram fazendo a conformação da musculatura da face, à semelhança da musculatura dos seres humanos, para que eles pudessem mimetizar as nossas expressões de face. Tá? O que que isso quer dizer? Então, está mostrando aqui nesse artigo científico os pontos, né, que são incomuns. Então, quer dizer o seguinte, ó, esse rapaz aqui, se ele abre a porta da casa dele e ele faz uma cara de espanto, os cachorros dele veem a cara de espanto dele e mimetizam, eles fazem a contratura da musculatura da face à semelhança do tutor, né? Porque se ele houve uma vantagem evolutiva para ele com essa capacidade de modular o comportamento às expectativas do tutor humano, tudo bem? Do parceiro humano. Então, nesse livro aqui, da professora Ceres Faraco e do professor Mauro Landsmann, eles falam, ó, habilidade singular do cão em modular seu comportamento às expectativas do parceiro humano. Então, se eu faço uma cara de triste e me dobro e tô toda tristonho, o meu cachorro, por exemplo, vai mimetizar esse comportamento, tá? Ele vai mimetizar esse meu jeito que eu me comportei. Não quer dizer que ele está sentindo o que eu estou sentindo, tá?
Ele teve vantagens evolutiva nesse mimetismo de comportamento, nessa imitação, digamos assim, de comportamento. E quais animais são sencientes? Olha aqui, ó, os peixes, os répteis, os anfíbios, as aves e os mamíferos. Pus um representante de cada um, tá? Pus um pouco aqui como representante de mamífero. Então, todos os peixes, todos os répteis, todos os anfíbios, todas as aves e todos os mamíferos vertebrados têm essa capacidade de senciência, de ser senciência. Mas a pesquisa já mostra, gente, que outros animais também invertebrados, quer dizer, que não têm osso, um esqueleto ósseo, eles têm capacidade de senciência. Alguém viu esse documentário que está no Netflix? Aí é a coisa mais linda, né, João? Não é? Eu já vi 200 vezes, gente. É lindo, é lindo. Então, aqui nesse documentário, vejam, gente, eu recomendo fortemente. Mostra um cineasta em crise de burnout. Ele fala: ai, sabe de uma coisa? Eu vou lá para a África, que foi lá que eu cresci, que eu passei a minha infância, vou mergulhar, porque ele estava numa crise de burnout, foi tirar um período sabático. Falou: vou mergulhar. Foi lá mergulhar no primeiro dia, foi mergulhar no segundo dia, ele começa a ver que um povo fêmea começa a seguir ele. Começa a seguir, aí eles começam a interagir, eles ficam amigos. Aí ele falou: vou ter que filmar, né? Quer dizer, não teve jeito. Ganhou, filmou esse povo fêmea por mais de um ano. Ele ganhou o documentário de melhor documentário no ano de 2000, ganhou o Oscar. É lindo o filme. É um documentário, mas é na forma de um filme. Então vejam, gente, eu recomendo fortemente. Ops, o que eu estou fazendo de errado? Então, ó, sem ciência animal, os animais que têm osso, os vertebrados, são sencientes, que é uma capacidade complexa de sentir, tanto emoções e sentimentos positivos e negativos. O próximo informação preciosa que a ciência do bem-estar animal veio nos deixar, veio nos trazer, né, é a declaração de consciência dos animais. A que a gente chama de carinhosamente de Declaração de Cambridge, que ela aconteceu num evento em Cambridge em 2012. Então, em 2012 estava tendo esse evento avaliando, mostrando consciência nos animais humanos e nos animais não humanos, né? E 26 neurocientistas desse evento assinaram uma declaração dizendo que os animais não humanos, eles tinham capacidade de consciência. Então, eles falaram o seguinte, ó: evidências convergentes indicam que animais não humanos possuem os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos, neurofisiológicos dos estados de consciência, juntamente com a capacidade de exibirem comportamentos intencionais, tá? Então, pela ciência, é assim, esse estímulo é prazeroso, esse estímulo é doloroso. Pela declaração de Cambridge, eu sinto dor ou eu sinto prazer, né? Existe uma consciência. Precisa ter uma consciência mínima para ser senciente, lógico, para eu entender que é bom ou ruim, né? Que existe prazer ou não. Então, o professor Philip Lowe, que é da Universidade de Stanford e do MIT, ele que chefiou esses 26 neurocientistas. Então, ele falou: ó, não é mais possível dizer que não sabíamos, né? Ele falou: ó, nosso papel como cientistas não é dizer o que a sociedade deve fazer, mas tornar público o que enxergamos. A sociedade deverá discutir sobre o que está acontecendo e decidir fazer novas leis, realizar mais pesquisas para entender a consciência dos animais ou protegê-los de alguma forma. Nosso papel é reportar os dados, né? Tá? Então, assim, a ciência nos traz a informação, nós fazemos uma reflexão a partir dos nossos valores e
extraímos daí um comportamento, né, moral, né, uma série de comportamentos morais, tá? Então, aí, vamos lá ver. Quem que são os animais sem conscientes, que têm capacidade de consciência? A gente vai ver que todos os vertebrados têm capacidade de consciência. A ciência já nos mostrou isso. Então, eu trouxe como um exemplo um peixe, né? Então, esse peixe aqui, é, eles fizeram um experimento. Gente, tem vários experimentos avaliando consciência em animais. Muitos, muitos, em cães, em várias espécies. Mas eu trouxe o peixe justamente porque a gente tem o hábito de falar assim: peixe não sente nada, não é isso que a gente fala? Porque ele não vocaliza que nem a gente, porque ele não tem o faces que nem a gente. Só que o cachorro que convivia conosco teve vantagem evolutiva em alterar a conformação muscular do faces para nos imitar, né? Um peixe não, ele estava em outro meio, que vantagem evolutiva ele teria, né? Mas vamos ver. Esse experimento, gente, é um experimento complexo. Eu vou só falar de assim de resultados, tá? De forma bem simplista. O que que eles fizeram? Eles queriam avaliar se o peixe se reconhecia no espelho, tá? Então eles colocaram lá o espelho e puseram o peixe para se olhar no espelho. Depois eles puseram foto do próprio peixe, depois eles puseram foto de peixes que estavam próximos em outro aquário próximo, em peixes que estavam longe, e eles, a partir dessa diferenciação, eles conseguiram perceber o seguinte, que esse peixe conseguiu se reconhecer no espelho e que ele elaborou mentalmente a autoimagem dele, ele sabia como ele era, tá? Então ele se reconhece na foto. E aí ele se reconhece também na foto. O que que eles fizeram? Ó, tá aqui o peixinho, tá vendo? Aqui no meio. Aí eles puseram uma foto dele mesmo, do peixe, só que eles fizeram uma marquinha aqui, ó. Tá dando para ver uma bolinha aqui na foto, na foto, tá? Eles fizeram uma marca e puseram ele para olhar a foto dele com uma marquinha. Olha o que que ele faz. Ó, a marca está do lado esquerdo. Vê que lado que ele bate no fundo do aquário. Ó, ali dá para ver bem que lado que ele está batendo no fundo. Que lado que ele bateu, gente, no fundo, para tentar tirar a marca. Direito, Alguém né? reparou? Direito. Ele se reconheceu na foto, João, e ele entendeu a inversão Hum. da imagem quando ele se olha no espelho. Olha que complexidade. A gente imagina isso de um peixe, gente? Não, né? Por isso que eu trouxe esse exemplo. Mas tem muitos experimentos. Tem muito experimento de consciência com peixe, mas tem com cachorro, tem com várias espécies animais, tá? E depois da Declaração de Cambridge, quer dizer, Declaração de Consciência dos Animais, agora mais recentemente, eles fizeram a Declaração de Nova York. O que que é a Declaração de Nova York? Ó, ciência diz que todos os vertebrados são sencientes. Declaração de Consciência dos Animais falam, todos os animais vertebrados são conscientes. Então, a Declaração de Nova York é digamos assim, um apelo. Eles falam o seguinte, só que eles já, olha, o povo, aquela polvo fêmea lá do documentário, é senciente. Então, eles são sencientes, só que ele é um invertebrado. Tem pesquisas com abelhas mostrando que elas são sencientes, com crustáceos, né? Então, a Declaração de Nova York fala o seguinte: escuta, a gente vai esperar fazer pesquisa com cada animal invertebrado para só depois que comprovar sem ciência ou consciência é que a gente vai respeitá-los?
É isso? Ela faz esse apelo, mas não do jeito que eu estou falando. Ela faz esse apelo de um outro jeito mais bonito, ó. Ela tem só 3 parágrafos, tá, gente? Um deles é esse, ó. Quando existe uma possibilidade realista de experiência consciente num animal, particularmente os invertebrados que eles estão falando, né? Porque eles não foram todos testados e eles são muitos. Então, ó, quando existe uma possibilidade realista de experiência consciente no animal, é irresponsável ignorar essa possibilidade nas decisões que afetam esse animal, né? É um apelo, olha, filho, tem uma infinidade de animais invertebrados. Nós vamos esperar testar cada um para poder respeitá-los, né? Não, se existe essa dúvida, essa possibilidade dele ser senciente, consciente, vamos nos preocupar com as decisões que afetam esses animais. Bom, com todas essas informações que a ciência trouxe, gente, começaram grupos contra e pró. Pesquisa, consumo de produtos de origem animal, começou uma diversidade, né? Então, todo esse comportamento da sociedade, não querendo, vamos tirar animal de circo. Nossa, quando eu era pequena, todo animal tinha circo. Hoje em dia, é muito comum os animais, pelo menos em cidades grandes, não ter mais circo, né? Não tem uma lei federal que eu saiba ainda, mas tem muitas. As capitais normalmente não permitem mais que tenham circos que tenham animais, né? Então vamos ver como que as coisas evoluíram a partir dessas informações, né, que a ciência foi nos trazendo, a ciência do bem-estar animal. Como que então os animais evoluíram na pesquisa? Opa, na produção e na pesquisa. Na produção, gente, hoje em dia já tem leite de vaca sem, sem precisar ficar tirando da vaca todo dia o leite. O pesquisador, ele tira uma parte de célula da mama da vaca, isso sem causar nenhum dano para a vaca, né? Pelo menos é um dano ali muito, muito pontual. Ele põe essas células em reatores, essas células se multiplicam e produzem leite, tá? Então já está se produzindo leite de vaca sem vaca, ó, é o slogan. Outra coisa, ó, frigorífico que produz carne de frango sem matar uma ave. O que que eles fazem? Eles pegam uma pena da asa da galinha, isolam uma célula da pena e vai multiplicar essa célula no laboratório, né? Então, hoje em dia já tem que produz carne de frango sem matar, né? Não, por enquanto é uma carne desestruturada, como se fosse uma carne moída, né? Mas e tem, gente, centenas de artigos, peguei aí, coloquei num site de busca de artigo científico, e tem, você coloca lá e põe cellular meat, né? Então, é a carne celular que chama, né? Que a gente chama do Brasil, ó, cell-based meat, né? Então, hoje em dia, já tem aí centenas de trabalhos, nesse sentido, né? A professora Carla Molento, na Universidade Federal do Paraná, ela tem esse laboratório de bem-estar animal, ela tem uma disciplina de zootecnia celular e ela fundou um laboratório para produção de carne celular, tá? Então, ela é uma pesquisadora nesse sentido. Aqui é para dizer na pesquisa também, hoje em dia, tem uma regulamentação que tá assim, propondo métodos alternativos que não são os ideais são métodos substitutivos, mas já tem métodos também substitutivos ao uso de animais, né? Não estou falando que tá bom do jeito que tá, não tá bom não, né? O bom não seria substituir completamente, mas estamos num caminho, digamos assim, né? Ó, uma normativa, né? Proibição do uso de animais em testes para cosméticos está em vigor. Então, assim, no Brasil não se usa mais animais na pesquisa para cosméticos, para nenhum produto da parte cosmética, tá? E aí eu vou caminhando aqui para uma área que está se estruturando, que é o direito animal.
Então, mostrando aqui, olha. Porque assim, gente, no nosso Código Civil, nós temos duas normativas principais no Brasil, né? A Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, e depois dela, o Código Civil. Neste momento, os animais no Código Civil são bens. É um bem semovente, é um bem que se move. É um bem, ó, esse celular é meu e o meu gato é meu, tá? Então é um bem. Só que o ano passado ele não foi votado ainda, ele foi revisto, tá? Então, agora a revisão do Código Civil já considera os animais como seres sencientes. Precisamos que isso seja votado e que isso permaneça. Mas mesmo no nosso Código Civil atual, né, promotor público já recebeu, por exemplo, solicitação de pedido de solicitação de habeas corpus para um animal. Pai, mas habeas corpus não se dá para coisa. Bicho não é coisa, não é bem, né? Então, na hora que esse promotor, essa chimpanzé Cecília, ela foi libertada por um habeas corpus, esse juiz, esse promotor, não considerou esse animal como um bem. Ele considerou, ele deu um status diferenciado para esse animal. Sei lá, talvez a semelhança de uma criança, tá? Ele conferiu a esse animal um status aí de, de, de algo diferente de uma coisa. Isso com certeza, né? Isso com certeza. Ahn, Aqui, ó, o nosso que eu falei da reforma do Código Civil, ele tá lá, né? A reforma foi feita, tem um monte de proposituras de modificação, isso precisa ser votado para ser validado, né? E aí, para partir dessa validação, dessa votação, é um novo regramento, tá? Mas está como está os animais agora no Código Civil, que precisa vigorar, que ele ainda não está em vigor, né? Ele está como ser senciente. Então está se estruturando o direito, né? O direito animal, que é um conjunto aí de princípios e regras que estabelece os direitos fundamentais dos animais não humanos, né? Que considera eles com uma finalidade em si mesmo, independente da sua função ambiental e ecológica. Então, não é assim, olha, eu vou proteger esse animal porque ele é importante, senão a fauna morre. E sem essa fauna, a gente também morre. Não. O direito animal, ele considera aquele animal como importância, com finalidade em si próprio, não como uma função ecológica, né? Então, tem vários, olha aqui, ó, animais como autores de demandas, olha um artigo, animais como autores de demandas judiciais, uma realidade brasileira. Então, um animal entrou com processo contra o tutor e ganhou. Ganhou o direito de receber uma pensão do tutor, de não estar mais com aquele tutor, né? E receber uma pensão. Aí você fala, mas como que um animal, um cachorro conseguiu entrar com um processo? Com uma representação. Uma ONG representou esse cachorro. Imagina uma criança órfã, que morreu pai, mãe, não tem avô, não tem mais nenhum familiar. Ela não vai ter um representante legal? Não vai ter um representante? Uma pessoa, por exemplo, com deficiência mental que não consegue, não vai ter um representante legal? Então, esse cachorro também teve um representante legal, que foi uma ONG. Entrou com processo contra o tutor e ganhou, tá? Enfim, então tem uma infinidade aí. Só aquela minha prateleira aqui, essa minha prateleira, mais da metade dela são só livros de direito animal, tá? Então, assim, aqui é um slide do Vinícius, né? Então, ele fala que a forma como nós nos relacionamos com os animais é um indicativo do nosso equilíbrio na relação com a sociedade e com todo o universo, né? Então, assim, quando a gente vê que a gente está querendo não usar, não matar o animal mais para obter carne, ou não, ou tirar o bezerro para poder obter o leite,
ou fazer as pesquisas para que os animais não sejam mais usados em pesquisas, apesar de nós não estarmos, não, a gente está longe de chegar onde a gente quer, a gente está no começo do caminho, digamos assim, no começo, né? Mas mostra uma modificação da sociedade. Então, o professor Gary Francione, que é que é um filósofo agora contemporâneo, né? O professor Gary Francione é um filósofo defensor dos animais. Ele é defensor da teoria do direito dos animais. Até pus esse livro aqui, a capa de um livro do professor Gary, mas na verdade ele tem várias publicações e ele é uma pessoa muito ativa no Instagram. Quem gosta de Instagram, siga o professor Gary Francione, que ele faz muita publicação. Ele fala, né, na filosofia que nos provoca reflexão, não é essa a função da filosofia? Ele fala assim, ó, os animais têm o valor que escolhemos dar a eles. Então, cada um de nós, né, vai escolher esse valor que vai dar a eles, né? E eu trago aqui também um filósofo da ética prática, né, gente? Tá na visão espírita, que eu nem perguntei, João, se esse grupo é espírita ou espiritualista, é espiritualista, né? Hum, Espiritualista. Isso. Tá. Então, é um filósofo da ética prática, não é, gente? Qual que é a mensagem desse filósofo de nome Jesus? Que a ciência mostrou que existiu mesmo essa pessoa, né? Ele fala, olha, na recomendação filosófica dele, né, de conduta, o que que ele fala? Ó, ame o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo que Jesus está falando? Ele está falando, ó, ame o ser humano. Ame tua família, ame as pessoas humanas. Ele está falando isso? Não, ame o teu próximo. A gente que vai saber qual é a medida desse próximo. Então, essa fala do professor, a fala do professor Gary Francione tem tudo a ver com o que esse filósofo Jesus tem a ver, fala da ética prática, né, em relação ao amor. E eu trago aqui, olha, a Jane Goodall, uma primatóloga, né, que trabalhou com os chimpanzés, particularmente em liberdade, observando-os por mais de 30 anos. Ela faleceu agora, dia 1º de outubro, né? Ela faleceu fazendo uma série de palestras nos Estados Unidos. Um dia dormindo, ela faleceu. Tá? Então, olha que lindo que ela fala. Também, o que Jesus fala, a Jane Goodall faz. Olha lá que lindo, né? Então, ame o teu próximo. Ele não diz quem é o próximo. Olha o que que ela fala. Eu, pelo menos, não estou ouvindo. Desculpa, João. Fala. Não ouvi. Eu não sei o que os outros ouviram. Vocês não estão ouvindo? Vocês Eu não ouviram? ouvi nada. É, Não ouvi. então. Não, não Não dá dá para para ouvir? ouvir nada. Ah, eu vou mandar para o João. Não dá para ouvir Isso, nada? manda. Mas assim, mas de qualquer jeito tá aparecendo o texto, tá, gente? Tudo bem? Dá para ler o texto? Não está aparecendo o texto. Assim. Bom, só eu só estou vendo o nome dela. Não, aqui não está aparecendo o texto? Sim, perdão, Tá. perdão. Então eu passo esse filminho, eu peguei no YouTube, como a Jane faleceu agora, desencarnou agora dia 1º, ficou rodando mil coisas aí. Eu passo até, se vocês quiserem, mas olha que lindo que ela fala, né? Que ela tá falando em inglês também. O que interessa é a tradução, tudo bem, gente? Tá?
ela exatamente, né? Quer dizer, ela fala se a mosca, né? A mosca, se eu tenho uma alma, essa mosca também tem uma alma, né? É isso, quer dizer, ela faz o que Jesus fala, não é isso, gente? Tá? É. É isso. E opa, deixa eu. Então, eu encerro aqui a minha apresentação, trazendo uma fala, né, um pensamento de Manuel de Barros, que ele fala assim, ó, quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estão falando, né? Então, eu trago esse poeta brasileiro, que eu acho muito maravilhoso tudo que ele diz, e eu agradeço, João, a oportunidade, agradeço vocês pelo tempo aí que vocês se dispuseram a me ouvir. Obrigada. Vamos abrir para perguntas. Vamos lá, pessoal. Uma questão aqui, vocês falam muito de direitos animais, dos direitos lá dos animais, mas a gente vê muito casos de maus tratos que nas audiências de custódia a pessoa sai pela porta da frente, responde liberdade, não tem punição, não acontece nada. Então, cadê os direitos dos animais que vocês tantos falam? Cadê a proteção que as leis diz que dão para os animais? Porque eu, pelo menos, quando eu vejo caso de maus trato, as pessoas respondem tudo em liberdade. É assim, a Constituição, a Constituição Federal, no artigo 222, agora, ela teve um adendo desse artigo, e cão e gato está mais protegido. Então, maus tratos contra cão e gato agora tem prisão de 1 a 5 anos. É um processo, Mabel, é um processo, né? É um processo no sentido assim de eles saíram quando eu era criança, eles ficavam no quintal e comiam o resto de comida, é isso que eu vivia, né? Que eu vivi isso. E hoje em dia eles tá acontecendo, as coisas estão mudando. As coisas estão mudando. Então, assim, tem pessoas presas já por causa de maus tratos aos animais, né? No Netflix, gente, tem um documentário, acho que tem 3 episódios da Dalva, que ela era uma serial killer de animais. Ela tomou um processo de ser presa há 27 anos ou 23 anos, tá? Então, Paulinha, sobre essa serial killer. Semana passada o Hobbes Ah, falou sobre ela? falou sobre ela, não, Ela. falou sobre ai, como é que chama? Lembra alguém para mim, por favor? Ah, crianças que maltratam Teoria do animais. elo. A teoria Ah, do tá. É isso, a que teoria isso, isso, o Coronel Marcelo Hobbes isso, estuda a teoria do elo, né? Do e link, do É, link, né? do Da elo. exatamente. violência interpessoal também. Uhum. E essa questão das galinhas que você falou que elas ficam em gaiolas, não tem uma maneira sei lá, deixá-las mais soltas para elas não ficarem tão presas, para elas não sofrerem Tem, tanto? tem, tem uma maneira. Tem as galinhas livres de gaiola, que são galinhas que estão na produção, mas elas são livres de gaiolas. Quando você vai comprar ovo, não no nome do ovo, mas na descrição na caixa, nas informações, está lá dizendo se a galinha é livre de gaiola, né? Então Não, não você tem digo só as condição. galinhas, assim, mas de maneira geral, não tem uma maneira de ser menos sofrido, digamos assim, para os animais? Então, aí tem 2 formas de ver, Mabel. Uma forma é você achar que eles não devem estar na produção animal e que a gente não tem que consumir mais produtos de origem animal. Isso é uma forma de ver. Por exemplo, o direito animal, ele propaga esse tipo de teoria, né? De libertação dos animais, que eles não sejam mais usados para consumo, né? Para vestimenta, para uso do couro. Uma outra forma de ver, né? Lembra que o professor.
Nossa, minha memória tá péssima, gente. Da Universidade de Stanford, do MIT, Philip Lowe. Ele fala: olha, a ciência traz as informações e a gente que vai decidir como usar. Então, por exemplo, a medicina veterinária, para a produção animal, ela usa as informações do bem-estar. Então, tem uma forma de produzir produtos de origem animal na fazenda com medidas de bem-estar. Só que esses animais vão ser mortos, né, para ser consumido. O porco é bem tratado, digamos assim, ele é bem manejado, não tem corte de cauda, tem, né, as galinhas não ficam tão presas e tudo mais, mas é produção animal. Quer dizer, a gente chama isso de bem-estarismo. Eu uso as informações da ciência do bem-estar para manejar os animais melhor durante a vida deles, mas eles estão na produção. Eu vou usar produtos de origem animal, né? Agora, Mabel, o consumidor, ele não pode se eximir de responsabilidade disso. Por que que o produtor rural, isso já foi identificado em 65, faz 60 anos. Por que que ele produz com tanto adensamento? Porque a gente quer produto barato. Eu falo isso, uma vez eu falei isso, o João deu risada. Não, era uma aula presencial. A gente quer ir no mercado e quer comprar produto de origem animal barato. A gente quer não sei quantos ovos por uma ninharia de valor. Aí você quer que o animal, como que ele vai ser bem tratado? Então, um produto de origem animal, ele deveria ser algo que a gente deveria consumir, se consumir pouco e pagar bastante. Porque É, para um animal ter uma vida melhor no campo. Se consumir, a gente também pode optar por não consumir, né? Então é só, acho que a Ângela levantou a A mão Ângela, primeiro, a né, Ângela, Ângela? depois é a Lolita. Ângela? aqui em casa a gente quase não come carne, ovo até que a gente consome mais. Mas assim, carne em geral, frango assim Então, é mais difícil, a gente quase não. passe, Agora, em passe a comprar compensação, você vai ver Passe a um comprar produto, produtos de origem com animais manejados com bem-estar. Você tem essa opção. Você tem essa você tem, opção. você pode, agora, se compensação, você vai ver o consumo lá. A gente fugiu. O produto lá de soja é um absurdo. Aqui também a gente quase não come. Mas a questão de frango e carne aqui em casa a gente não é muito chegado, não. É mais ovo mesmo. Mas a carne e frango não. Mas é assim, É. ainda tem muita gente que consome, né? Então eu não. Ângela, Ângela? pode falar. Então, Paula, eu achei muito bacana a sua aula, porque você me trouxe informações de coisas que eu não tinha a menor ideia. Essa questão da produção de leite sem você ter a vaca ali presente, a produção também dessa carne celular. Então, eu acho assim, isso ainda acho que é pouco difundido, né? As pessoas não têm um conhecimento de que existem pesquisas que estão sendo feitas para melhorar a produção no sentido de se respeitar os animais, né? Agora você, com a bagagem que você tem, com todo o conhecimento, a tua vida acadêmica, qual que é a tua postura? Você acha que o mundo é capaz de chegar num ponto em que as pessoas não utilizem mais esse tipo de alimento? Ou você acha que a tendência é que a gente rume para uma produção mais respeitosa, digamos assim, né? Qual que é a sua postura? No que você acredita? Bom, Ângela, eu até agradeço você querer saber o que eu acredito, né? É, me Porque, interessa. não, eu acho que é assim, eu acho que a gente está num caminho, né? Eu não acho que o bem-estarismo, que é tratar os animais com o bem-estar, ele é o ponto final. Eu não estou satisfeita com isso. Eu acho que ele pode ser um caminho, mas não o fim. Ele pode ser o caminho seguinte, porque nós temos aí 8 bilhões de pessoas. Agora, se a gente pensar que são as mesmas pessoas que comem os produtos caros de origem animal.
né? Então, assim, vamos produzir mais carne porque é para matar a fome do mundo? Não é verdade, né? Isso é uma falácia, porque as mesmas pessoas estão só comendo, só as mesmas pessoas estão comendo mais carne, né? E ficando com colesterol, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que o caminho que a história mostra que as coisas estão se alterando, né? Você tem razão, essa parte da carne celular, do leite, né, em laboratório, ainda não, ele não tá, não é vendável a quantidade e o preço, né? Isso precisa ficar barato, precisa ficar competitivo. Barato talvez não, mas pelo menos competitivo. Mas eu acho que a gente, ao longo do tempo, vai optar por viver sem produtos de origem animal. Eu acho que sim. E me causa tristeza se a humanidade se contentasse só em manejar os animais com medidas de bem-estar. Me causa assim, porque não é libertá-los, entende? É melhorar a vida deles, mas não é libertá-los, né? É ainda usarmos da nossa força, porque se você perguntar para um porco, ô, seu porco, o senhor prefere ser da produção animal e ser morto e tudo mais, ou você viver uma vida na naturalidade? O que você acha que ele vai responder, Ângela? Com certeza que ele prefere a vida na Entende? naturalidade. Então, por que que ele está sujeito àquilo? Porque a gente impõe a nossa soberania, né? Porque Eu acho. ele é mais fraco e a gente impõe a nossa soberania. Então, eu acho isso é uma escravidão, né, gente? É uma forma de escravização, né? É escravização que fala, não, escravidão, né? Então, não, eu concordo com você. Eu acho que a gente está nesse caminho, mas acho que a gente vai precisar de uma evolução moral, espiritual, e como ser humano para chegar nesse ponto, né? As pessoas Lógico, lógico. precisam evoluir para chegar aí, né? É Porque, disciplina, né? Disciplina. A gente não tem disciplina, né, Angela? A é. gente, Mas eu enfim. achei muito bacana. Eu tenho uma sobrinha que faz engenharia de alimentos. Agora ela está em Bogotá porque ela é uma aluna exemplar. A faculdade mandou ela para lá 6 meses para estudar. E ela me traz também muita informação. E a gente vê que existe um leque imenso que a gente pode explorar e a gente não precisa ficar só nesse canibalismo, né? Porque no fundo é um canibalismo. A gente come é, os nossos irmãos, né? Porque dentro da cadeia alimentar tá todo mundo lá, né? Então, eu acho que deveria ser uma coisa realmente mais natural, concordo com você. Mas me interessei em saber qual é o seu ponto de vista. Obrigada, viu, Paula? Obrigada. Lolita? Oi, boa noite a todos. Aquele exemplo que o traficante vende porque tem quem consuma. Então, a grande produção dos animais para corte é porque muita gente ainda consome. Mas, assim, a minha visão é que existe o ideal e o que é o real. Carne eu não consumo, mas os ovos. Me dói em comer um ovo porque eu sei como que é produzido. Porém, eu falo que para comprar o ovo da galinha feliz, eu coloco que é o ovo da galinha feliz quando ela é criada soltinha e tudo bonitinho. Mas tudo que é relacionado ao bem-estar animal, que traz uma melhor saúde para o humano, como os outros produtos orgânicos, tudo é muito mais caro. Então, seria o ideal? Sim, mas não é o real. Na atual conjuntura, principalmente do nosso país. Talvez as pessoas até tenham a consciência do sacrifício animal, mas como que ela vai consumir? Por exemplo, o ovo da galinha feliz, ir lá num mercado que não tem no mercado mais próximo da sua casa, consumir esse tipo de ovo. Tem essa questão também. Então, na atual conjuntura, a gente já evoluiu bastante, porque vemos em vários locais muitas pessoas vegetarianas. Mas tem coisas que a gente ainda não consegue, porque eu me coloco como exemplo. Eu gostaria de não consumir mais ovos, porque eu não consumo carne
Leite, tomar eu já não tomo muito, mas os seus derivados eu ainda consumo. Fica meio difícil. E é uma dor na consciência, eu creio, de muitos de nós, porque nós amamos o nosso gatinho, o nosso cachorrinho, só que a gente ainda se beneficia, entre aspas, se alimentando de um irmão nosso. É muito complexo ainda isso, né? Para, para nós. Estamos evoluindo? Estamos. Mas tem essa questão também financeira, que eu vejo que mais para frente pode mudar? Pode, como o celular. Antigamente, quem tinha um celular? Hoje todo mundo tem. Até o Lógico. vendedor ali ambulante tem. Talvez isso lá na frente, essas carnes aí, o leite que não é da vaca, tudo, seja mais acessível para todo mundo. E que realmente se extermine isso. Não é trazer o bem-estar, é não precisarmos mais. Claro. Mas ainda é muito imposto isso, que tem que comer carne, que tem que não sei o quê, que você tem um problema de saúde porque você não come carne. É isso e aquilo. Mas estamos evoluindo, a passos pequenos talvez, mas estamos. É. Eu acho assim, Lolita, tá certo, é isso mesmo, né? Também você tem que ver, porque não adianta eu uma vez na minha vida comprar uma caixa de ovo de galinha livre de gaiola. Eu tenho que conseguir, se eu vou consumir ovo, fazer isso de uma rotina, né? Então, lógico, eu tenho que poder comprar, eu tenho que conseguir comprar. Eu, agora, perto da minha casa, aqui, o hortifruti que eu vou perto da minha casa, o ovo tá diferença de R$ 2 a caixa. Então, eu acho que assim, por exemplo, que é uma diferença muito, muito aceitável, Então, né? já Então, evoluiu porque antes é, era é, mais. é. Então, Mas tem mercado que realmente é assim, uma diferença muito grande. sim, Então, sim, assim, agora, quanto mais a gente consome, mais. Porque é isso, né, gente? O hum, mercado é o que. Tua fala iniciou com isso, né, Lolita? O mercado que manda, é o consumidor que manda, né? sim, Então, sim. se a gente reclama no mercado também, por que que não tem? E por que que é tão caro? Né? Hum. E tudo mais, enfim. Mas é lógico que essa equação tem que fechar, né? Tem que fechar, né? E para quem não está conseguindo nem comprar comida, porque a comida está carésima, como que você vai falar? Você vai falar o quê? Né? Se mal Uhum. consegue comprar comida, você vai falar, olha, você tem que comprar dessa forma. Não dá, né? Então, enfim, é complexo mesmo. É complexo. Obrigada. Solange? Eu só queria fazer uma complementação do que as meninas falaram, né? E também agradecer você, Paula, pela Obrigada. sua apresentação, que maravilhosa, né? Mas eu tenho uma visão que é a seguinte, duas, na verdade. Como, por exemplo, produtos orgânicos, né? Que antigamente a gente ia no supermercado, a oferta de produtos orgânicos, né, de vegetais, mesmo de ovos e tudo mais, era muito pequena. E o preço era muito diferente também, né? Hoje a gente já consegue encontrar produtos orgânicos com um preço acessível, como você mesmo colocou, né? E que a gente consegue comprar. Porém, eu acho que a gente ainda está numa bolha, né? E quando eu digo a gente, eu acho que neste grupo aqui e na maioria das pessoas que têm essa consciência em relação ao animal, a produção e etc., né? Ainda é um grupo muito pequeno, né? Precisava se expandir essa consciência para conseguir ter um resultado melhor, né? Porque, lamentavelmente, e aí entra a questão econômica, financeira, estratégia global, mundial, etc., né? O preço é que rege o mercado, né? E para esmagadora maioria da população, que às vezes não consegue comprar um bife, vai comprar o ovo e vai comprar o ovo daquele que é o mais barato. Não vai comprar aquele que a galinha é mais feliz, né? E a segunda coisa que eu queria colocar aqui é em relação à própria espiritualidade, né? Eu penso que, assim, existe um avanço, né? Mas nós ainda estamos numa fase evolutiva em que a gente tem que consumir esses produtos, né? Animais.
ainda faz parte do nosso DNA o consumo de produtos animais, né? Logicamente que nas esferas superiores, que nem comida física tem, né? Não existe essa necessidade de alimentação. Existem relatos, né, de livros de pessoas que chegaram do lado de lá e passaram a comer carne, vamos pôr assim, entre aspas, fluídica, né, durante um certo tempo da existência ali, porque não conseguia se desvencilhar desse hábito, né? Então eu penso essas duas coisas. Primeiro, a questão econômica, que ela é preponderante lamentavelmente ela influencia esmagadoramente na evolução desse processo que deveria ser uma coisa natural, e a outra parte que é a nossa evolução enquanto espécie espiritual mesmo. Né? Enquanto necessidade, e aí eu não estou só colocando a questão de você respeitar o seu irmão animal, né? Mas é você não sentir a necessidade, não só pela questão da consciência, mas porque aquilo não faz mais parte do seu espírito, né? João poderia me complementar aí se eu estou falando alguma bobagem, João. Ah, não. É isso. Solange, eu só não entendi assim quando você fala que a gente tem uma necessidade por causa do nosso DNA de comer carne, assim, de produto de origem animal, a ciência não traz essa informação, tá, Solange? E assim, aí eu tô falando da minha opinião pessoal, né? E a ciência diz isso, que muito dos nossos hábitos, eles têm muito mais a ver com o comportamento, com a pressão social, que é importante também. Não adianta, se a gente está bombardeado por essa pressão social, isso faz parte do nosso, você entende? A gente não pode desconsiderar, né? Uhum. Mas não que necessariamente seja uma necessidade. O FDA, não vamos falar nem do Brasil, né? Mas o FDA considera lá no site deles, considera a dieta vegetariana como uma dieta saudável. Né? Tudo bem, vegetariana não é vegana, mas tem um monte de atleta, Ironman, então assim, lógico que se você não é muito mais fácil se nutrir, é muito mais fácil dada da minha limitação do campo da nutrição, mas é mais fácil quando a gente come carne. Mas não é a única forma, né? O produto de origem animal. Você pode ter suplementações e atenção, só que é isso, concordo com o que você fala, mas quem que consegue ter dinheiro para isso? Por isso que eu estou falando, é uma pressão social, né? Mas eu acho que assim, é um pouco de tudo também, né, Solange? Sabe, eu acho que a gente também, por exemplo, o que a nutrição fala pra gente é que do jeito que a gente se alimenta tá errado. Né? A gente quer pôr um bife, quando eu falo a gente, a sociedade quer pôr um bife no prato desse tamanho. O que que a nutrição fala? Olha, para comer isso de carne, um pouco maior de carboidrato e um pouco muito maior de vegetais e legumes, não é isso? Folha. O que que a gente faz? Tira vegetal, tira, não é? E põe um bifão desse tamanho, você entende? Então, assim, eu acho que eu acho que nem o que a nutrição nos recomenda a gente não faz, né, gente? Nem isso. Não, e tem também a galera aí dos paleolíticos, né? Que o nosso organismo, enquanto é, é, evolução assim de sistemas, né? De sistemas de manutenção da vida, não mudou muito em relação ao homem de Neandertal atrás, né? Mas, A gente Solange, consome as mesmas coisas, né? o homem primitivo era vegetariano. A Não, ele gente não tinha como caçar. Não, ele era extrativista de raiz. O homem primitivo, antes do fogo, o homem primitivo ele era vegetariano, ele não tinha como caçar presas, ele nem era rápido para uma presa rápida e ele não conseguia caçar presa grande, né? Então, assim, originalmente, o hominíneo, ele era vegetariano. Aí, quando ele começou
ter arma, ter fogo e tudo, ele começou a ter uma estrutura para poder fazer caça. Tanto é, eu adoro um filme que mostra lá, a Era do Fogo. Ele pegava a tocha quando ele descobriu o fogo. Como que ele vai, um mamute, como que ele vai caçar um mamute? E matar um mamute. Ele fazia uma armadilha com fogo, ele ia empurrando o mamute para, por exemplo, um penhasco, aí ele fazia o mamute cair, né? Ele não tinha como uma ferramenta. Então, ele afugentava o mamute com medo do fogo, lá caía, e aí ele conseguia, esse animal machucado, ele conseguia matar com a ferramenta muito rudimentar que ele tinha. Então, é só para, originalmente, nós éramos. Né, nós éramos vegetarianos, o homem mais primitivo. Isso está aí dentro da história da evolução da espécie, né? Enfim, por uma questão meramente de não ter possibilidade, né? E, enfim. Agora, muito do que dos nossos comportamentos, gente, tem filósofo, não é uma área que eu leio, que eu conheço, mas eu sei que tem essas teorias. Tem filósofo que fala que não sabe se os nossos comportamentos do dia a dia, ele tem mais a ver com o que todo o nosso ambiente nos bombardeia, né? E que a gente nem sabe, aquelas mensagens subliminares e tudo mais. Então a gente, enfim, o ambiente, né? O ambiente ele é ele é aterrador em cima da gente, né? Ele é aterrador. Tá? É isso mesmo, Paulinho. Você vê até o envolvimento do ambiente regional. Você entendeu? Tem um Sim, hábito alimentar aqui em São Paulo, que é completamente diferente do sim, Nordeste, que é sim, diferente sim. do Sul. Então, o próprio ambiente modifica mesmo o ser, né? É. E a Mas gente. cada um também, né, João? Vai fazer o que pode, assim, sei Sim. lá, né, gente? A É, e gente a tem que fazer gente, o a que. gente, Não é isso? e você perguntou se o grupo é espírita. É espiritualista, mas o curso é na visão espírita. Você Ah, entendeu? Então a gente vê. Muitos conhecem, eu tive o depoimento da Solange, muita gente tem outras religiões, mas conhece o Espiritismo, e a gente sabe que o espírito é um ser imortal, quanto nós já passamos e quanto já modificamos. Mesmo falar assim, naquela época que eu era vegetariano, aí eu passei a ser carnívoro, porque eu tive armas, tive condições de me alimentar melhor. Aí foi indo, ainda. Aí, no patamar que eu estou, tenho mais consciência, mas muito da gente, eu também estou nesse, que ainda não estou ainda preparado para selecionar ainda o que comer. Mas eu estou aprendendo, estou aprendendo não só osmoticamente, mas eu estou aprendendo e sentindo a situação para se preparar cada vez melhor para a próxima encarnação, né, para o nosso conhecimento. é. E a gente vive num planeta, né, Paula? Esse planeta nosso tem todos os níveis de espíritos, né? Então, quando a gente fala, poxa vida, veja aquela pessoa com maldade, ela mata um cachorro, leva para casa e come. Olha o hábito alimentar de determinadas regiões, não só no Brasil, fora do Brasil. Eles fazem isso com os animais. Quer dizer, você, acho que todos nós aqui não temos mais essa vontade de matar um cachorro e se alimentar dele, matar um gato e se alimentar dele. Eu estava até conversando com o pessoal esse final de semana, não espírita, conversando, falando de regionais. Ele fala, teve um colega da turma que estava conversando, ele falou assim: olha, eu vou te falar para você. Na região onde eu morava, lá no Nordeste, tal lugar, a gente não podia ver um gato do vizinho que a gente matava o gato e comia o gato. Ele achava a coisa mais natural do mundo quando ele morava lá. E já, quer dizer, já está sendo influenciado que não há necessidade de fazer aquilo que ele fazia há uns 15, 20 anos atrás. Então, mas é cultural, né, É João? Por cultural, né? exemplo, a gente tem abatedouro de cavalo no Brasil e exporta para a Europa. A gente não Sim, come cavalo, o europeu come sim, cavalo. come, Você entende? Mas a exatamente. gente aceita na nossa sociedade tudo bem comer vaca, tudo bem comer porco, né? Uhum. Na Índia, o norte da Índia não come vaca, mas no sul come, enfim. É, Você entende? É uma questão cultural. Por exemplo, um indígena vai comer um bicho preguiça, e dentro da cultura dele não tem erro nenhum.
Você é entende? Tá verdade. certo, e não tem Uhum, mesmo, uhum, sabe? uhum, Mas uhum. assim, nós, assim, quando eu falo nós, eu ponho eu vejo assim, eu sempre fui vegetariana, eu tenho dificuldade de ser vegetariana hoje em dia, mais velha. Não sei por quê, sei lá, virei meio frouxa. Antes eu era mais, conseguia ser mais disciplinada, e hoje em dia eu tenho mais dificuldade, para mim é bem difícil. E, e, enfim, então você vai agora, se você falar assim, nós não temos como suprir as necessidades. Não, hoje em dia tá cheio de quando come fungo, eu nem sou muito chegada lá em cogumelo, mas que eles são altamente proteicos e tanto. Por exemplo, eu, pelo amor de Deus, não tenho a menor vontade de comer um inseto, né? Mas, por exemplo, tem culturas, hoje em dia, gente, tem gente trabalhando, tem fábricas de insetos, tem fazendas de insetos, e tem gente que trabalha com bem-estar de inseto. A concentração de proteína no inseto é muitas vezes maior do que numa carne de vaca, de peixe, você entende? Mas então, assim, você vai falar assim, eu preciso comer carne de vaca, porque eu não tenho outra fonte de proteína. Tem algas, né? Tem, enfim, tem várias coisas aí altamente. Você pode virar e falar, não quero comer isso, eu também não quero. Você entende? Eu entendo, eu também não quero. Mas nós temos, né? Eu só estou falando isso para a gente também colocar isso na cabeça, né? Porque talvez a gente comece. Eu vejo assim, eu tenho uma irmã que antes falava, nossa, há 30 anos atrás, minha irmã falava, os animais nasceram para nos servir. É isso. A carne alimenta a carne. Hoje em dia, minha irmã já tem dia na casa dela que não tem carne. Você entende? Ela aprendeu a fazer o bolo lá de soja, ela faz e fica bem bom, assim. Ela põe um Uhum. queijinho, não é vegano, é vegetariano. Mas para quem falava que animal nasceu para servir, você entende? Então, assim, já tem. Outra coisa, gente, a gente vai ficando mais velho, o que que o médico fala pra gente? É para ficar comendo desse jeito? Comendo e comendo produto de origem animal, eles nem recomendam, né? Enfim, nutricionalmente, né? Nem é o ideal. Enfim, mas tem muita opção. E assim, quando a gente decide que a gente não quer, é questão de mercado. Se todo mundo quiser comer uma coisa que é super proteica e que não está dando ibope, o que que vão fazer, gente? Vão produzir, né? Você entende? Tem isso. Mas a gente tem uma cultura. Gente, tem mais boi no Brasil do que gente. Olha a situação artificial que a gente criou. Tem mais de 220 milhões de bovinos no Brasil. É uma situação muito artificializada, né, gente? Você entende? Você pôr esses bichos no mundo para matar também se você pensar, é uma loucura, né, gente? Também, você concorda? Enfim, é uma loucura quando eu penso nisso. Agora, eu também não quero comer inseto, não, tenho certeza disso. Você tá, não me vem com esse negócio, o outro pode. Não quero, não me vem, eu prefiro passar fome. Quer dizer, passo, não sei, né? Na hora de Essa passar fome, eu não é sei. Mas, comestível. Ai, bola, é hã? muito. Tô falando, esse nossa É algo conversa. comestível. Você entende? Mas Solange tem. É uma questão cultural, Solange. Em partes do mundo come-se e acha isso bom pra Não precisa ir caramba. muito É longe, cultural. não, viu? Ó, o ano passado eu estava no Nordeste, que eu sou nordestino, estava no Nordeste Aí, o ano aí. passado, estava na fazenda de um amigo meu. Só que teve uma noite, comer tanajura. Meu Deus do céu, não vou comer esse negócio. Falam que farofa de tanajura é uma delícia, eu E é passo. caríssimo. Aí, Em Natal existe um restaurante que eles tem, já fazem, vi reportagem. tem até um nome, Assan, sei lá. E eles comem. E eu não quero comer aqui. Paulinha, maravilhosa a nossa conversa. Você sempre está aqui para engrandecer os nossos conhecimentos. Você está nossa companheira há muitos anos, o trabalho também. E é isso. Fica conosco. Eu vou pedir para a nossa querida Maria Tereza fazer as vibrações, não esquecer das nossas águas, do nosso grupo de vibração no celular. E logo em seguida, depois, Maria Tereza, você chama Maria Carmen para fazer a prece final, tá bom? Obrigada, gente.
Vamos lá, acho que o microfone não deve estar ligado. Deixa eu fechar o meu. Mas, Tereza, nós não estamos ouvindo você. Nós não estamos ouvindo. Veja aí, faça o teste. Tira. Não, nós não estamos ouvindo. E o seu microfone está ligado, não sei o que aconteceu. Não, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Ativar mudo. Deixa eu abrir de novo. Veja, abra ele aí, veja se você. Veja. Não, não estamos. Então, eu vou chamar a Maria Carmen. Maria Carmen, você está aí? Cadê a Carmen? Eu vi a Carmen aqui. Fabiana, bem rápido. Abriu. Abriu? Abriu. Oi, abriu? Não, que eu não Abriu. estava abrindo. Eu ia perguntar para minha filha. Abriu, então? Abriu. Pode fazer, depois a Maria Abriu? Carmen Posso faz ler? a Posso prece falar? final. Pode. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais esse encontro harmonioso, a Jesus, nosso Mestre, com todos os ensinamentos que ele nos trouxe, e a Maria, Mãe querida de Jesus. Que seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelo nosso semelhante. Vamos vibrar por todos os lugares que precisam de paz, os orfanatos, os asilos e a todos que precisam de amor e compreensão nesse momento. Vamos vibrar por todos que se afundam nas drogas, aqueles que sofrem em uma cela de prisão, num leito de hospital, quer por enfermidades físicas, espirituais e morais. Vamos vibrar pelas crianças, assim como pelos nossos queridos animais, que recebam seu afeto divino, recebendo a sua necessidade para suas vidas e evolução. Vamos vibrar por todos os irmãos que estão em situação de rua, para que encontrem um abrigo e tenham um alimento para saciar sua fome. Vamos vibrar por esse grupo, pelas nossas casas e pessoas que nela moram. Vamos vibrar agradecendo a oportunidade de reunidos num só pensamento, estarmos vibrando pela vida, pelo nosso planeta e por vossa presença constante em nossas mentes e nossos corações. Assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Mestre querido, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos e podermos, mais uma vez, termos uma aula que nos instrui, que nos mostra o que realmente todo ser humano deveria tomar como norma de conduta, né? O respeito aos animais, a proteção, a preservação, buscando, Senhor, alternativas da sua manutenção, sem precisarmos judiar e sem precisarmos da morte desses nossos irmãos, que ainda precisam de nós, na escala evolutiva, dependem de nós, da nossa proteção, do nosso respeito. Queremos agradecer essa oportunidade, Senhor. Queremos pedir que este grupo tenha uma semana muito valiosa, uma semana com muito amor, com muita harmonia e que possa, acima de tudo, colocar em prática os ensinamentos aqui recebidos. A nossa doutrina, tão rica, ela é muito válida sempre que nós conseguimos fazer dela a nossa norma de conduta. E assim, Senhor, pedimos licença para encerrar essa reunião
com a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma abençoada semana para todos. Muito obrigado, boa noite a todos.